Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora o 70º episódio do Diário Mágico. Cara, que legal. Pra gente que é um podcast religiosamente quinzenal, esse é um número muito grande, né? Em comparação com outros projetos que eles são mais longevos e que às vezes eles postam, né, semanalmente, ou às vezes até mais do que uma vez por semana. 70 episódios é um número pequeno, né? Mas pra gente que tem essa regularidade quinzenal, já se vão aí 4 anos de programa, né? E esses 4 anos eles serão comemorados presencialmente em São Paulo. No dia 4 de maio, a gente vai estar lá no bar O Porta, né, na Rua Fidalga, 642, na Vila Madalena. É um barzinho muito pequenininho, mas que ele vai nos comportar muito bem para esse encontro, em que a gente vai poder conversar, né, trocar uma ideia, discutir alguns tópicos do programa ou não, né, tomar um drink juntos e, enfim, poder confraternizar, poder de alguma forma, né, comemorar essa caminhada juntos, né, esse projeto que ele não está começando, né, ele já está no seu meio, mas ele tem muitos frutos ainda para dar e vai ser muito bacana encontrar com vocês. Então, caso vocês sejam de São Paulo ou caso vocês tenham possibilidade de nos encontrar lá nessa data, eu vou estar lá com a Raquel e com outros tantos ouvintes e apoiadores, e vocês todos serão muito bem-vindos. Às vezes você é um pouco tímido, às vezes você nunca quis participar do Páginas Abertas, nunca quis mandar um relato, mas às vezes você vence essa vergonha e fala assim, putz, quero ir lá, apertar a mão do Rodrigo, dar um abraço na Raquel, né, ver o resto da galera que tá lá. Então, sejam todos bem-vindos. E bom, se você gosta do Diário Mágico, considere nos apoiar lá no apoia.se/Diário Mágico, qualquer categoria de apoio, você já nos ajuda muitão. E é por causa dos apoiadores que a gente está fazendo, né, também o Páginas Abertas aí, que já está na sua 34ª edição agora, em maio, um dia antes do nosso encontro, ou seja, no dia 3 de maio, já na semana que vem, da data que sai esse episódio, na sexta-feira, à noite, a gente vai falar sobre consagrações e programações. Então, se no episódio passado do Páginas Abertas a gente falou sobre objetos de poder, agora a gente vai falar sobre como dar vida a eles. E se você tem relatos, né, de cruzamentos, de consagrações, de encantamentos, de como pegar um objeto comum, uma arma mágica, e de alguma forma tornar ela viva, sacralizá-la, dar o ânimo vital, né, o sopro vital para aquele objeto, então manda pra gente lá no DDD 31 97537 5123 ou então no contato@diariomagico.com.br. Os links estão aí na descrição do episódio e qualquer relato será muito bem-vindo. A gente vai ajustar isso tudo dentro do roteiro e contemplar essas histórias que vocês nos mandam, como sempre. Então, é isso. Em episódios de números fechados, né, eu tenho um certo fetiche, então eu tento fazer uma coisa especial. E hoje eu fiz uma coisa muito especial, que é chamar não um, mas 2 convidados, né, de um podcast que eu já participei, que a gente vai falar um pouquinho no episódio também, e que é um tema que ele se diferencia um pouco do que vocês estão acostumados, porque aqui no Diário Mágico nós somos assumidamente de mão direita, né? Trabalhamos muito dentro dessa perspectiva, então vai ser muito legal de ouvir as perspectivas de alguém que trabalha com mão esquerda de forma responsável e coerente. Então sejam bem-vindos, vamos lá, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas,
para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber não um, mas dois convidados aqui pro Diário Mágico. Eu gosto muito dessa ideia de receber dupla de pessoas. E, bom, a gente teve um episódio com o Roy e com a Lu, que foi muito legal. A gente teve um episódio com a Diana e com o Rafa, que foi incrível. E agora a gente vai ter um episódio com os nossos queridos colegas da podosfera lá da mão esquerda, o Bruno e a Mabi. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Muito obrigada. Queria começar dizendo que ficou na minha vida isso por um mês ou mais. Toda hora eu falando assim, nossa, ele falou que a gente faz parte da podosfera. Que legal! Estou tão emocionada, a gente faz parte da podosfera. Muito bom! Muito obrigada pelo convite. Eu espero que a gente tenha um papo maravilhoso. Vai ser com certeza. E aí, o Bruno, beleza, mano? Beleza, Rodrigo. Cara, agradeço o convite aí de chamar para bater um papo e inverter um pouco a cadeira. É muito massa isso, eu acho incrível. E vamos nessa. Pô, que massa, cara. Então, eu preciso falar, né? O Bruno e a Mabi, eles têm um podcast chamado Mão Esquerda, né? Eles me chamaram pra gravar lá e o papo foi muito, muito legal. Engraçado, né? Quando a gente lançou o papo, vieram umas 3, 4 pessoas falar assim: nossa, mas você num podcast de mão esquerda, né? Que papo que foi esse e tal e tudo. E eu só falei assim, não, cara, confia, escuta, né? Tem tudo a ver. E o feedback que eu ouvi foi tipo assim, cara, essa é a sua entrevista mais sóbria, assim. Nossa, você é você descrito. Não, os caras foram muito respeitosos, souberam pegar profundidade, você abriu coisas que eu nunca tinha ouvido você falando e tal. Então, assim, tinha muita gente ouvindo que já tinha me ouvido em outros lugares e que falaram assim, nossa, foi inédito, sabe? Eu falei, não, eu fiquei muito à vontade, fiquei muito surpreso, porque foi muito gostoso. Então, eu quero abrir esse papo primeiro, né, agradecendo vocês, parabenizando e endossando aos ouvintes que estão aqui para ir lá conferir o Mão Esquerda, né, sobretudo o meu episódio número 11, um número, né, sugestivo, que o papo foi muito legal. Então, pessoal, primeiro, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e segundo, obrigado por terem aceito o convite. Acho que a nossa conversa me deu um gás de falar assim, putz, tem muita coisa que eu quero saber da trajetória da Mabi, do Bruno, e é isso que eu quero escutar de vocês hoje. Cara, muito difícil me deixar sem graça, mas ouvir esse feedback que você passou foi algo que me motiva cada vez mais a tocar esse projeto, porque de alguma forma eu consigo extrair algumas essências das pessoas que às vezes não são comuns, né? E é esse o valor do meu esforço, assim, essa recompensa do meu esforço, é bem bacana. Tá vendo? O lado esquerdo também tem sua força. A gente consegue olhar as partes obscuras da alma da pessoa. Come to the dark side. Que legal. Mavi, como é que começa a sua trajetória mágica, espiritual? Isso vem da infância? Não? É de família? Não é? Como é que é isso? Olha, se eu dissesse que é de família, seria a parte da repulsa, né? Porque eu fui ensinada desde pequena a não passar na mesma calçada que uma loja de artigos religiosos. Tipo, a minha mãe me fazia andar pela rua para não passar na mesma calçada, tampar o nariz para não respirar os incensos que estavam rolando ali. Acho que de alguma forma ela já sabia para onde eu ia. Então, acho que eu comecei primeiro sendo muito instigada, né, a por que isso é tão ruim, por que isso é tão proibido, por que isso é tão errado. E aí eu comecei a ler livros do Dan Brown. E aí eu falei, nossa, talvez esse cara seja um louco, talvez tenha alguma coisa em algum lugar. E fiquei um tempinho ali pensando assim, nossa, será que um dia eu vou atrás de uma Rosa Cruz? Porque eu já tinha aquela coisa na cabeça de, maçonaria não é pra mulher. Mesmo que tenha maçonarias que aceitem, eu vou ficar fazendo coisas esquisitas que os homens, que não é praticar magia só porque eu sou mulher. Então, acho que eu vou atrás da Rosa Cruz. Aí teve um dia que eu tava indo participar de um campeonato, um encontro de parkour, e
E aí eu esbarrei com um cara no metrô pedindo direção pra ir pra USP. E aí eu falei assim, você vai tal, e continuei conversando com meus amigos. E aí, de repente, eu soltei que eu era da Rosa, que eu queria, né, participar da Rosa Cruz, que eu tava tentando ainda esses meses. Ele virou assim, como assim? Eu faço parte da AMORC. Aí eu, rapaz, Caramba. como assim? E aí eu falei assim, tá, isso foi muito estranho, mas foi muito casual. E aí, tipo assim, eu não fui pra cima disso, porque eu fiquei muito chocada, porque eu falei assim, não, isso é meio estranho, talvez tenha sido uma invenção, eu tô maluca, ninguém mais ouviu, era ET. E aí, depois disso, eu fiquei tipo, não, vou dar uma esfriada nisso, porque se chegou tão perto assim, quer dizer que eu tô chamando demais, eu não sei se eu tô pronta pra isso agora de verdade, então vamos relaxar, vamos focar na faculdade. Eu tava na época de vestibular, né, era meados de 2018, e aí eu tava vindo magicando com a minha melhor amiga, e aí ele teve um episódio que o Vinícius fala da IoT. Sim. E aí eu fiquei, interessante isso, né? Nossa, parece uma galera meio, tipo, que vai experimentar tudo, que não tem muitas polições, assim, não tem muito policiamento de, tipo, quem entra, quem faz, quem pratica, acho que é só se dedicar. Eu falei assim, olha, amiga, eu acho que depois que a gente passar no vestibular, a gente pode tentar, né? Aí ela, tá bom, esquecemos do plano. 2018 era o ano da eleição. Teve um dia que ela estava em São Carlos, né? Acho que ela já estava, não sei se ela já estava fazendo prova, ou se ela já estava no primeiro semestre dela lá, alguma coisa assim. Era mais pro final do ano já, tipo, logo antes das eleições. E ela estava lá e eu estava estudando. E aí, de repente, eu comecei a ter uma tremedeira maluca. Comecei a suar frio, comecei a ficar com vontade de chorar, com vontade de vomitar, falei assim, tô tendo um ataque de pânico, por quê? E não sei o quê. E aí eu fui pegar meu celular, e aí eu vi uma notícia de, como é que era? Era alguma coisa sobre, tipo, olha como os números do Bolsonaro estão absurdos. Ele vai ganhar. E aí eu fiquei, tipo assim, ele vai ganhar. Eu tô surtando e ele vai ganhar, e não sei o quê, e aí eu não vou conseguir fazer faculdade, porque ele vai acabar com todas as bolsas. Tipo aquela vestibulanda surtada. Sim. E aí, no meio dessa choradeira, eu saí, larguei todas as minhas coisas na salinha de estudo e fui pra sentar no pé de uma árvore pra chorar. E a Bruna me ligou. A Elin, né? A Elin me ligou. E ela tava na mesma situação que eu. Em prantos, berrando, falando, vai acontecer alguma coisa muito ruim, vai acontecer alguma coisa muito errada com o mundo. E aí eu olhei assim pra cima e falei assim, cara, eu tô sentindo que entrou uma energia muito pesada e ruim no mundo nesse momento. E aí eu lembro que, tipo, essa revelação acabou comigo dali pra frente, e aí eu falei, depois que a gente se acalmou, a gente falou assim, a gente precisa começar a praticar magia. Porque a gente não sabe como é que vai ser a vida, e a magia, pra nós, sempre foi... a ideia de não ter uma religião sempre foi muito política. Então a ideia de ter uma espiritualidade não tendo uma religião era muito mais política ainda. Então a gente falou assim, não, a gente precisa se preparar para o que está vindo, então vamos começar a praticar, e por que não um lugar onde a gente pode entrar tranquilo, aprender do zero, fazer o treinamento lá de 6 meses, não sei o quê. E aí a gente se inscreveu, começamos essa jornada juntas. Eu acabei me iniciando lá primeiro que ela, mas depois eu consegui fazer o trotezinho de iniciação com ela, foi super divertido. E aí a minha jornada, ela foi meio isso, sabe? O começo dela foi muito uma bomba, assim, né? Tipo, eu flertava com muita coisa quando eu era jovem desiludida e nunca fui muito a sério. Quando as coisas chegaram perto de mim, eu dei uma afastada. E aí, quando ficou inegável, eu falei, não, eu preciso agir. E aí, quando eu agi pra atirar pra todos os lados, né? Eu vou aprender de tudo. E aí E esse negócio de magia como ato de resistência é muito interessante porque coloca a gente dentro de uma perspectiva de autossuficiência, né? Uma autossuficiência espiritual, não sei se energética necessariamente dita, mas assim, necessariamente você começa a tomar responsabilidade por boa parte
né, das nossas questões, né, das nossas merdas, né? Então, Sim. não é tanto uma parada de tipo, vou aprender para manifestar a vida que eu quero, e é mais um tipo, preciso aprender algumas skills para lidar com esse mundo que de alguma forma já tá meio que tomado. É uma briga de territórios, né? É uma briga psíquica, né? Eu penso assim. Que É. legal, tá. E aí é isso. Bom, então tá. Então eu vou puxar a história do Bruno, porque em algum momento a história de vocês né, se mistura aí. Olha, vou dar um spoiler. Essa sim. história já se mistura logo aí. Aham. Tá, legal. Bruno, como é que é isso, cara? Como é que é seu envolvimento com espiritualidade, com magia? Isso vem de infância, não? Cara, não, mas sim, assim, eu tenho uma trajetória de mais de 20 anos, né, Vi? Então, é complicado, porque eu tive alguns hiatos que eu fiquei me dedicando a algumas coisas, mas vamos começar. Eu comecei toda essa jornada com uma brincadeira de copo. Era uma coisa que a gente começou entre primos e depois se expandiu para pais. Eu, meu pai e minha irmã fazíamos até que algo deu muito ruim ali e aí a gente simplesmente parou. A gente tinha um espírito que a gente invocava que ele sempre aparecia. Que doido. E ele falava coisas que eram desconfianças da minha avó, só que ela nunca tinha verbalizado. E aí um dia a gente confirmou essa desconfiança dela, que a filha dela, falecida, tinha sido empurrada por outra pessoa, e foi bem forte isso, e pegou o emocional de todo mundo ali, e eu nem conhecia essa minha tia, na real. Bom, daí eu tive uma vertente para um outro lado, né? Meus primos começaram a se internar dentro de um convento franciscano, e aí eu também fui nessa jornada com eles, né? E acabei morando nesse convento franciscano. Caraca. E aí, depois disso, a gente corta, eu tendo que sair obrigado pelos meus pais desse convento. E aí, então, eu falei, pô, eu vou conhecer o mundo. E aí eu comecei a minha jornada aí, minha jornada mágica. Eu comecei a ler livros sobre o Wicca, meu pai me incentivava a ler Paulo Coelho, ler o Diário de um Mago e o Brida, foram meus primeiros livros. E daí eu achei estranho, né? Uma das personagens do Paulo é a tal da Wicca. E aí eu comecei no início da internet pesquisar o tema e comecei a entrar em grupos e Yahoo grupos e essas coisas da pré-história da internet. E aí então eu comecei a ver ali grupos que faziam esse tipo de coisa, faziam rituais para saudar os esbás e os sabás. Comecei a conhecer a galera do Claudinei Prieto, isso há mais de 20 anos atrás. Uau. Bom, depois disso, eu comecei a mergulhar mais nesse tema de demonologia e saber o que era todas essas coisas, por que existiam exorcismos, ainda com o pé cáutro lá, até que foi quando eu comecei a mergulhar e ter acesso a coisas de vampirismo. E aí foi a minha primeira iniciação, mais de 20 anos atrás, tenho registros em diário, inclusive. Que legal. E quando eu tive essa minha iniciação, foi bem estranho, assim, porque eu registrei tudo que o meu iniciador foi falando, né, sobre a iniciação vertical que ele recebe ali, e aí ele me fala que o espírito que inicia ele é um espírito quimbandeiro, mas que ele tem poucas informações sobre esse espírito, e aí vida que segue. E esse espírito, eu guardei esse registro e nunca fui atrás de quimbanda nem nada. Mas aí, indo mais para frente, eu comecei a conhecer outros caminhos, né? O caminho telemita, o caminho que ele também é praticante de telema, até hoje está na Astro Argento, esse meu iniciador. E fui conhecendo vários outros caminhos. Foi onde eu conheci também a pessoa que me recepcionou dentro da AA, né? Que foi o Pietro Lungo. E aí fui conhecendo diversas outras pessoas que estão na minha vida até hoje, né? Então fui conhecendo o Telemann, fui conhecendo o submundo de Telemann naquela época, né? Que tinha umas coisas em Orkut bem bizarras, assim, bem pitorescas. Fui conhecendo, tive ali perto ali de conhecer um pouco sobre
quem era o Sper, quem era essa galera, mas Telemann tinha uma repulsa nessa época muito grande. E aí acabei não indo. Então, depois disso, eu acabei conhecendo o Shaivismo, que foi o meu maior hiato na minha vida, onde eu me dediquei muito tempo a poder entender um pouco sobre o Shaivismo Trika de Caxemira e toda essa manifestação muito ortodoxa, muito difícil de acessar, porque o professor falava que você tinha que aprender primeiro o idioma para poder ler direto da fonte. Caraca. E eu era muito contra isso, né? Não existia ChatGPT para traduzir as paradas e eu ia além do que ele traduzia. Então, eu li o Shiva Sutra, meditava muito sobre os sutras, mas essa veia mais lado obscuro nunca saiu, né? Porque eu sempre que eu tinha diálogos longos com ele, eu tentava falar sobre Kali, né? Então, eu tentava entender muito mais esse lado Kaula do rolê do Aham. que o lado Namastê da coisa toda. Sim. Bom, indo mais pra frente, eu comecei a me interessar na época que eu conheci o Cadu, que é outra pessoa que há muito tempo está na minha vida e me fez abrir uma dezena de portas por aí. Que E o legal. Cadu estava numa época muito empolgado de conhecer a IoT e ele vendia esse peixe muito bem, muito bem. E aí foi onde eu comecei a conhecer um pouco de magia do caos e fui criando um certo tesão assim pela coisa. E aí fui indo, mergulhando, li o Libernu, fui entendendo. E aí quando o Cadu se iniciou, eu falei, e aí, como é depois? Ele falou assim, mano, é massa, tô desenvolvendo uns ritual da hora. Se você quiser fazer, tô aqui, se vira. E comecei a também fazer, vi a mudança de vida dele pra caralho, né? Que legal. Falei, caramba, mano, isso aqui funciona. E aí eu comecei a testar meus primeiros sigilos, Sim. comecei a testar minhas primeiras paradas. E nessa fase, mano, eu tava num rolê tão tenso assim que meu apartamento não resolvia, eu não conseguia o financiamento, tentava de tudo e não aprovava. E aí eu comecei a fazer uns sigilos pra isso. Mano, Ah. quando eu senti uma parada estranha, assim, que você fala assim, mano, aconteceu alguma coisa aqui, mas a prática é muito parecida com o que eu vim fazendo há dias. Mas vamos ver. E aí, no outro dia, a mulher do financiamento me ligou falando assim, cara, seu financiamento tá aprovado, deu certo. Eu falei, Olha, nossa, esse bagulho que funciona. foda. Legal. Legal. Aí eu apliquei pra IoT também, né? Vi uma palestra deles antes da pandemia e eu apliquei. E aí, durante a pandemia, eu fui fazendo todo o treinamento. E aí, quando tava baixando um pouquinho a poeira da pandemia, no primeiro meeting que eles se encontraram para poder fazer a iniciação, foi onde eu me iniciei também na IoT. E aí começa a minha jornada junto com eles para poder juntar tudo isso e conhecer e explodir uma série de conhecimentos magísticos. Eu devo isso a eles também. Que legal. E aí também, no próximo encontro que teve na IoT, foi onde eu conheci a Mabi também e ajudei na iniciação dela, inclusive. Que massa! Eu acho que a gente se conhece, Bruno, um pouquinho antes então de você entrar para o IoT, num curso que o Pietro dá de SPER, né, em São Paulo, Isso. que a gente colou lá, foi Isso massa mesmo. esse rolê foi muito legal. E Foi aí, massa. você recepciona, ajuda a recepcionar a Mabi na IoT, e aí a partir daí vocês começam a ter alguns trabalhos juntos ali, tipo... Nossa, ele começa primeiro que ele não recepciona, né? Ah. Ele atrapalha. Ele foi o caos da iniciação. Ele simplesmente era o caos da iniciação. Eu não posso descrever, né? Mas, cara... Não, eu acho que essa parte aí é tudo bem. Eu era uma pessoa que era infiltrada para poder atrapalhar a recepção deles. Então eu era apresentado como não iniciado. Então eu tava ali para causar e todo mundo tava meio nervoso. Pensa lá. E eu tava ali parecendo que eu tinha, sei lá, usado droga, que eu não conseguia me concentrar, eu tava inquieto. E Não, aí então pensa, eu montadinha lá, indo, começando a buildar o meu personagem pra sobreviver às guerras políticas, e aí eu tô, tipo, lá, pranayama, asana, né? E aí tem um doido plantando bananeira e fazendo assim, ó. Esfregando nariz. Cabeça pra lá desse moleque. Caralho. Mabi, você... Uma linda amizade.
Você tem um background também que passa assim por vampirismo depois? Não, eu lembro que no nosso papo a gente tocou nisso muito por alto e você tocou algumas palavras e tal. Tá dentro da sua lista de assuntos e de estudos? Não. Olha, vampirismo em si nunca esteve até o momento, né? Tem coisas atualmente que estão me aproximando mais disso, né? Apesar da Quimbanda ser um culto vampírico e eu ter ciência disso, não era como se eu estivesse o tempo todo estudando sobre vampirismo mesmo, né? Mas em algum momento isso vai chegar, né? Mas até o momento não. Sim. Bom, mas e aí, cara? O que a IoT muda na vida de vocês e onde que ela abre portas para caminhar e para estudar? Porque eu acho que diferente de uma ordem, sei lá, de Telema, que tem às vezes um currículo um pouco mais fechadinho e que nem sempre a experimentação... Não é que a experimentação não é desencorajada, mas você tem coisas que você tem que cumprir ali, às vezes você se desvia do caminho, dá um voltão e depois volta. Eu acho que a Magia do Caos, né, por mais que tenham currículos bem estruturados, a vivência é a experimentação, ou tô errado? Tá certíssimo. Dentro da IoT, a experimentação é a parada mais alta, né? Existem alguns ritos ali canônicos deles que se mantêm e isso é tradicionalmente preservado. Mas o cerne ali, o núcleo, é a experimentação como um todo, né? Então, as pessoas trazem propostas e essas propostas vão sendo executadas ou não, fica a cargo de cada participante ali querendo. Então, das coisas mais malucas, sabe? Então, você tem experimentação com anjo, experimentação com enoquiano, experimentação com coisas discordianas. Então, tem dezenas de coisas ali. Então, a sua cabeça meio que explode para você ter uma série de opções ali para você experimentar na sua vida, sabe? Você pede para a pessoa assim, gostei do que eu senti ali, você pode me passar esse ritual? E aí vocês meio que trocam, assim, é muito interessante e me fez ter uma explosão ali justamente por isso, porque eu, Bruno, sou uma pessoa que experimenta muita coisa, sabe? E não só magisticamente, né? Eu sou muito, muito coerente com isso na minha vida, né? Eu não sou o Bruno magista, desligo e na minha vida pessoal eu sou uma pessoa, sei lá, diferente. Eu sou linear nisso, né? Eu sou coerente. Então eu testo coisas gastronomicamente falando, musicalmente falando, leituralmente falando. Então a minha cabeça sempre está tentando fazer cognições de tudo isso junto, né? Então, é meio que nesse sentido. Que legal. E aí, eu ia perguntar assim, se a experimentação, então, ela é dada pela afinidade das pessoas. Tipo assim, vocês vão se juntando de acordo com, tanto com a afinidade da matéria, quanto com a afinidade das pessoas ali ao redor. É tipo isso, Mabi? Existe, acho que uma imagem que descreve para mim, assim, bem sinestesicamente, é que entrar ali e começar a praticar os rituais com a galera foi uma coisa meio... A primeira vez que o seu cérebro faz milhares de sinapses ao mesmo tempo. Tudo acende. Legal. E aí você precisa ver o que tá brilhando mais, o que tá pulsando mais e para onde você quer ir agora. Porque você sabe que você pode ir para todos os outros caminhos. Sim. E aí acontece de aquele bracinho do neurônio ali vai estar com outros bracinhos que também querem praticar isso. Ou também querem experimentar isso, ou são pessoas próximas que moram perto. E aí esses grupos acabam se formando para ter práticas mais regulares, né? Porque os meetings eram bem espaçados. E aí esses grupos se formavam, as pessoas conversavam. A gente também tinha grupos, eu fazia parte de grupos de online, de templos oníricos, trabalhos que a gente fazia remotamente no onírico, todo mundo no astral. Legal. Foi uma das fases mais legais, assim, pra mim lá dentro, foi onde eu descobri os meus superpoderes oníricos. Você já tinha afinidade com sonho? Assim, era fácil de lembrar de sonho e de controlar sonho e tal? Sim, inclusive... Eu esqueci uma parte muito importante do meu sofrimento espiritual. E me veio agora quando você fala do onírico. Durante muito tempo eu tive paralisia do sono.
Eu morei numa casa por acho que uns 8 meses e eu tinha paralisia 3 vezes por semana. Caraca. Durante 8 meses. Tinha alguma coisa muito errada naquela casa, muito bizarra, que eu não conseguia entender, mas eu também não acabei lutando contra, tipo, veementemente, eu só aprendi a lidar com aquilo, e a minha forma de aprender a lidar foi ler sobre sonhos lúcidos, porque como eu estava perto disso, né, tipo, como eu estava paralisada, sabendo que eu estava deitada, dormindo, meio acordada, com uma sombra de 5 metros do meu lado, Nossa. fazendo assim, ou vou matar você, vou sugar sua alma. E aí Inventador, eu, né? tipo, tá, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão isso realmente vai comer minha alma, né? Aham. E aí eu comecei a ler sobre sonhos lúcidos, falei assim, olha, isso é próximo, vamos tentar. E aí eu lembro que eu acabei lendo... foi um livrinho bobo, desses assim, tipo... Fraternidades da branca, da luz, amarela, sei lá, essas coisas assim. Desculpa, não falta de respeito, mas, tipo, eram coisas que eu não tinha nenhuma afinidade, só fui pela ferramenta. Sim. E aí eu cheguei nas palavras-chave, né? Umas coisas que você criava, situações que você criava pra te despertar dentro de um sonho. E aí tinha que ser uma coisa totalmente fora de contexto, que você não tem na sua vida, que não é uma palavra que você fale normalmente. E a minha foi torta de amora. Eu estava lá, né, paralisada, com um bichão do meu lado, falando assim, hoje que eu vou comer sua alma. E aí eu falei assim, vai comer torta de amora. E aí eu tô aqui. Eu tô aqui. E aí, tipo, a hora que eu fiz isso, eu saí da paralisia e fui pra um sonho lúcido. Aí foi tipo, nossa, estou Que voando. demais. Vivi Legal. cenas loucas de, tipo, você está voando e você não deveria estar voando. E aí, de repente, a polícia onírica começa a me perseguir. Caralho. E, tipo, vendo os sonhos das outras pessoas acontecendo distantemente da onde eu estava. E eu, tipo, mano, por que tem tantas caixinhas aqui? Aonde eu volto pro meu sonho? E... aí, acho que foi... Nossa, eu tive um encontro com Jesus nessa época. Caraca. Tive. Eu recusei ele. Foi a primeira vez que eu recusei. Nossa, foi divertido. Aí, você acordou, tava todo mundo reunido em volta da sua cama. Parabéns, você passou pela iniciação. Passou pelo primeiro trote. Foi desesperador. Por quê? Foi uma das mais extensas paralisias que eu tive. E aí eu lembro que, tipo, eu cheguei a conseguir mentalmente, né, sair da cama e ir me arrastando, e eu não conseguia mexer meu corpo, só conseguia mexer meus braços. Eu fiquei nem no exército, assim, me arrastando pra tentar acordar os meus pais. E aí, quando eu toquei no colchão da minha mãe, eu fui puxada de volta pra minha cama e eu tava deitada lá de novo. E aí tava a sombrona desse lado e Jesus sentadinho na cama. Aí eu, o que esse ser iluminado está fazendo aqui agora? Aí ele, se você quiser, eu posso parar isso pra você. É só você me dar a mão e nunca mais olhar pra lá. Aí eu, fora, maluco! Virei pro lado. Quando eu virei pro lado, eu senti, tipo, a minha alminha sendo puxada das costas. Assim, tipo, e aí eu fui jogada, e aí nessa hora eu acordei, e meu cachorro tava na porta, assim, estático, rosnando. Caralho. E aí minha mãe veio e falou assim, o que tá acontecendo? Foi aí que eu contei pra eles que eu tava tendo paralisia. Eles falaram assim, por que você não contou? A gente vai, tipo, sei lá, atrás do Instituto do Sono pra te tratar. Você não precisa ficar doida aí. Mas aí foi assim que eu recusei Jesus pela primeira vez. Caralho, que doido. Alcoólicos Anônimos. Você tem uma afinidade com sonho também, Bruno? Não? Não, eu sou péssimo em sonhar, sou horrível em sonhar, mas quando é pra ser, é preciso, assim, também. E de uns tempos pra cá isso tem mudado, assim, consideravelmente, assim. E pra mim é tão precioso quando eu sonho alguma coisa que eu quase dou um pulo da cama, quando eu desperto, eu quase dou um pulo da cama pra anotar qualquer papel que tem do lado da cama pra poder não perder aquilo. Boa, tá. Mas é muito raro eu sonhar, muito raro. Sei, eu sou desses também. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados.
Mas, cara, e aí? E como é que a trajetória de vocês avança até a Kimbanda, né? E esse tipo de sistema? Como é que é isso? Chegamos na parte polêmica. Ah, Bom, eu começo na Kimbanda, né? Começo a conhecer, ter essa trajetória. Eu começo a ver muitas placas e muitos lugares apontando para o nome Exu, e eu não fazia ideia do que era isso, né? A minha vida inteira, ô Rodrigo, ela é repleta de sinais, né? E eu sempre fui um grande apreciador desses sinais, né? Seja eles quais forem, né? uhum. O meu contato com Shiva começou que eu tive um sonho que eu estava andando num pasto e daqui a pouco chegava um cara azul montado num boi e queria trocar ideia comigo. E eu nunca soube o que era shaivismo, nunca tinha mergulhado em nada de Hare Krishna, nada dessas coisas. E esse cara troca uma ideia comigo de várias coisas e eu lembro muito pouco, consigo lembrar muito pouco do que ele fala e não consigo entender, mas na hora eu entendia bem. E com o Exu foi a mesma coisa, cara. Eu parava no trânsito, tinham placas de Exu. Eu parava em algum local, eu pegava um Uber pra ir ver meus amigos, tinha um cara com um monte de guia de Exu no Uber. E, tipo, todo local tinha sinais. E aí, um belo momento, eu conversei com um amigo meu, Daniel, e o Daniel fala assim: olha, você lembra de um cara, quando a gente trabalhou, que eu falei pra você que é um cara que conhece muito de Exu e tal? Eu falei, lembro. Ele falou, cara, você precisa conhecer ele. E aí foi onde começou a minha jornada, que eu conheci o Gabriel, Tata Gabriel, e aí comecei a explorar um pouco sobre isso. E ele foi me dando ali alguns conhecimentos, e eu fui cada vez mergulhando mais. Até aqui o momento que essa minha animosidade, esse meu fervor, essa minha incandescência começou a ficar insustentável, né, para alguns locais, inclusive na IoT. Aham. Então, acabou tendo um rompimento ali da IoT, que as coisas que eu apresentava, as pessoas não se sentiam mais agradáveis, né, elas ficavam meio incomodadas e desconfortáveis com as minhas práticas. E aí a gente rompeu laços, foi cada um para um lado. E aí foi onde eu comecei a ficar mais assíduo na Kimbanda, né? Mergulhando mais, estudando mais, só um lado, né? Entendendo o que que são os trabalhos, qual que é a cosmovisão. E nisso eu comecei a falar com todos, né? Ali, que era o que a Mabi falou do grupo que se separou, que tinha frequências mais constantes. Nós éramos 4 ali que morávamos relativamente perto e a gente tinha uma frequência muito maior de rituais e tal. E eu falava diversas coisas para eles que eu tava ali conhecendo, que eu tava ali vendo. E cada um deles eu joguei essa semente e todos os 4 hoje em dia são quimbandeiros, né? Que legal. A Mabi foi para a mesma tradição que eu e os outros 2 eu soube recentemente que se iniciaram também. Olha que massa, tá. E aí, Mabi, como é que você recebeu essa sementinha e como é que foi o processo de Olha, iniciação? eu recebi essa sementinha como um grande baque, né? Ah, ah, Foi, claro, a gente já estava há muito tempo praticando junto, a gente tinha esses encontros bem regulares com essa turminha. Então, a gente estava super afinizado nas práticas, o Bruno sempre comentava, né, sobre como ele estava empolgado, como as coisas mudavam, como ele se sentia o tempo todo, sei lá, com fome, com vontade de tomar cachaça. Era uma coisa muito louca, muito explodindo, e eu ficava, tipo, maravilhado com aquilo, falando assim, mano, essa é uma energia que eu quero sentir. sim. Mas não sei se também tô na vibe pra agora. Aham. E é muito engraçado, porque eu acabo sendo empurrada pras coisas, né? Porque quando eu não quero, o universo vem e fala assim, você não tem opção, querida, não é não querer, você vai. Aham. E aí existiu um último meeting muito dramático, em que a gente teve uma discussão entre a turma toda, bem acalorada, porque aconteceram algumas coisas que o Bruno tinha apontado, que entre grupo a gente tinha conversado, confirmado em oráculo, todo mundo ficou cabreira com a situação, e na hora de denunciar, as pessoas deram para trás. Ah, não, vocês estão exagerando. Ah, não foi assim que aconteceu. Ah, não, tipo, deixa tudo que você sabe de lado, né? Ignora todos os oráculos e a sua espiritualidade e vamos Caraca. confiar que a gente tá louco. Aham, É um relacionamento tóxico e você é a louca. aham, aham, aham. E aí, durante essa discussão,
que o Bruno foi desligado. Se passou algum tempo e eu estava um pouco inconformada, assim, como as coisas foram ficando lá dentro, até que eu decidi fazer a minha forma poética de se revelar, né? Como eu disse, sou muito poética. Eu escrevi um texto, tipo, gigantesco. O título era Esse Texto é um Expurgo. E aí, tipo, eu vomitei tudo. Vomitei tudo, sem dó. Eu adoro isso. E aí eu só mandei para os próprios membros, para, tipo, deixar as claras o que estava acontecendo, porque já estava rolando um boicote, já tinham me tirado das listas internacionais, já estavam, tipo, as pessoas que falavam com a gente desse grupinho já não estavam mais falando nada. E aí eu fui percebendo essa movimentação, eu falei assim, quer saber, eu vou chutar o balde, então. E aí eu chutei o balde, não me arrependo, foi necessário. Foi a energia de Exu já agindo na minha vida. Com certeza. Porque nesse mesmo meeting, antes, eu acredito, e já confirmei, que eu tive a minha primeira incorporação ali, né? Que foi uma energia muito louca, e foi a primeira vez que a minha Exu apareceu, né? E eu não sabia, na época, eu só passei muito mal, fiquei muito doida, ninguém entendeu o que estava acontecendo, o Bruno foi ajudar a gente, teve mais um colega que também sentiu essas energias, ele deu uma aterrada, aí o dia passou, no dia seguinte teve essa discussão, ele foi cortado, aí passou-se um tempo, eu fui cortada, aí é isso, aí eu falei assim, bom, se a Exu me quer, então eu quero Exu, né? Sou recíproca, né? É recíproco. Legal. E o que mudou? Na minha vida? É. Tudo. Começar aquela que eu tive uma experiência de quase morte, né? Caralho. Sério, eu perdi um apêndice. Pode crer, nossa. E aí... E, cara, perder É o sacrifício do ritual, né? Oi? É o sacrifício do ritual, né? Sim, com certeza. E foi super poético também. Por quê? Porque eu passei 3 dias no submundo, né? Passei 72 horas sem ver a luz do sol, enterrado no subsolo do hospital Santa... Não sei das plantas ali, da Liberdade. Santa Casa. Santa Casa, isso. Fiquei umas 72 horas lá, esperando a cirurgia. Morfina não funcionava. Eu senti uma dor absurda. Depois eu fui descobrir no exame de DNA que morfina realmente não funciona comigo. Olha! E, bom, foi essa loucura ali. E ali foi a primeira vez que eu falei assim, cara, eu tô com Exu pra vida toda agora. Porque eu tava segundos antes de entrar na cirurgia. Eu deitei na mesinha lá. E aí eu falei assim, olha, eu sei que eu tô flertando com a ideia há algum tempo e não tenho sido totalmente impetuosa em me pactuar, em cultuar vocês. Mas é isso, é a chance de vocês. Se eu sobreviver, é nóis. E aí eu entrei pra cirurgia, quando eu saí, já saí girando aquela. Então, quando eu saí, eu já saí muito, muito firme de que era isso. Que era isso, sabe? De que essa energia precisava estar na minha vida e de que eu precisava ter me livrado dessa parte de mim, porque foi um expurgo completo, né? Tanto lírico, quanto físico, quanto espiritual. Sim. E aí, depois que isso aconteceu, cara, eu acho que enquanto eu tava na IoT, era uma coisa assim, que nem eu comentei das sinapses estarem todas ligadas e o estímulo intelectual ser muito grande, porque as pessoas lá são muito inteligentes, muito estudadas, são ocultistas incríveis, todo mundo aplicado. Mas quando eu pisei em solo de Kimbanda e entendi a energia de Exu, eu falei assim, cara, isso aqui vem da terra. Isso aqui vem da terra, isso mexe com o meu sangue. Isso aqui, cara, isso aqui é o que me faz bruxa. E aí... São outras sinapses, né? Outras sinapses. É outra conexão. Era material, cara. Era seu corpo inteiro arrepiado do começo ao fim. Sim. Eu tenho uma pergunta, que é a seguinte.
na magia do caos em geral, não necessariamente você flerta com uma ideia de sagrado, né? Assim, mesmo falando assim, em termos de sagrado, aquilo que se liga a alguma conexão, né? Eu não estou falando de termos de sagrado e profano. Mas quando a gente trata de um culto de ancestrais e de entidades, etc e tal, existe essa sacralização, mesmo que seja a sacralização do profano. Existe um objeto de culto direto. E aí? Não foi estranho para alguém que sai, por exemplo, de uma formação que ela é cristã e que, né, fica um pouco aversa a tudo, e aí depois começa na magia por resistência e não né, com uma aversão à religião, e aí de repente entra esse aspecto devocional, não sei se pode ser chamado devocional dessa forma, mas esse outro aspecto, como é que você recebeu isso, Mabi? Olha, eu acho que dá pra dizer que acabou sendo um pouco complicado no começo, porque eu via muita gente fazendo o outro lado da moeda, sabe? Vai com Exu, graças a Exu, Exu te abençoe. E aí, aquela aversão ao modus operandi do cristão, né, não tinha sumido, sabe? Mesmo com tanto ponto de profanação e tudo mais, quando você chegava no osso das pessoas, elas realmente faziam um culto. E era um culto que era vestidinho de outras roupas às vezes, sabe? E isso foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar, porque ali a gente não tá lidando com uma coisa única. A gente tá lidando com diversas individualidades convivendo no mesmo espaço, sempre. Que legal. E não é só a sua individualidade, é a sua individualidade e a dos seus baculus. Então, você traz a sua ganga com você. E todos eles têm outras cargas de individualidade, outras coisas que vão conflituar com o espaço que você está ali. Então, era um espaço sempre de muito aprendizado por embate mesmo. A gente tinha muitas discussões sobre não ser cristianizado, sobre lutar contra isso, sobre tentar fugir de ser o lado oposto disso, sobre apelar mais para o lado mágico do que do sistema mágico religioso. Entendi. Então, eu acho que a minha conexão, principalmente porque ela já veio com uma carga ocultista de mão esquerda, que já estava ciente do que é a chama negra, do que é buscar acender isso, de entender processos de uso, da Kundalini. Por isso que eu falava assim, talvez não seja tão vampirismo, talvez esteja ativando essas outras coisas. E aí, várias coisinhas entravam em choque, em conflito ali, mas eu ia me achando ao passo de que eu estava sempre muito resguardada pelo que eu sentia da minha Bakulu. Legal. Cara, você tá no caminho certo. Não é porque você tá vendo isso que não condiz com o que você sente no seu mais profundo âmago, que isso não vale pra você. Cara, olha o tanto de coisa que você tá aprendendo. Olha eu chegando no seu caminho, como se ela pudesse falar assim, sabe? Por favor, querida, aceite. Então, eu sempre fui muito cuidadoso para não cair nessa corriqueirice de apelar pro lado oposto. Mas eu acho que eu sempre tive o pé muito firme de que a minha ancestralidade não era nada cristã, não queria nada com isso, não queria ser tratada como se fosse o oposto disso. Ela é minha diaba porque ela é minha diaba, sabe? E ela vai estar comigo em qualquer prática que eu fizer, tá comigo em todas as práticas que eu faço, qualquer caminho que eu falo assim, mano, você topa fazer uma gnose comigo estando nisso? Opa, bora, vamos. Então, acho que é muito da parceria que você vai ter com o seu Bakulu. Não é algo que eu possa dizer que, para todo magista que entrar no culto de Kimbanda vai ser um embate assim, né? De ter essa experiência com algo que é religioso, que sacraliza algo externo a você, mesmo para quem é de mão esquerda, né? Sacralizar o outro. Mas a Kimbanda não é o outro, a Kimbanda é você. E melhor, como bruxas, a gente entende que o outro sou eu. Porque quando o outro faz o errado, o outro sou eu. Quando o outro é o diabo sou eu. Então,
Era essa individualidade que para mim faz todo sentido qualquer um entrar em contato com a sua ancestralidade. Não tem muito esse receio da sacralização ou de ter algo religioso envolvido. Que legal, entendi. Mas que massa, tá? Bruno, e aí? E o que essa iniciação em Kimbanda, ela faz com você e com a sua vida e com a sua noção de mundo, assim, além desse rompimento e dessa mudança de planos, o que muda em termos de perspectiva, como que esses sinais antigos, eles se ligam todos, e o que inaugura em termos de interesse para você, assim, de alguma forma você sente que agora você é pertencente a uma tradição que contempla o mais profundo do seu ser, como é que é? Cara, bom, primeiro vamos colocar os pingos nos is, né? A iniciação, ela é uma das coisas mais viscerais que eu já tive na minha vida, né? Mesmo após a minha iniciação vampírica, que é uma coisa que demanda sangue, né? Você, entre muitas aspas, se torna um morto-vivo ali. A de Kimbanda é tão visceral quanto, se não mais. E ela mexe em dezenas de locais na sua vida, né? Então, se você não é uma pessoa preparada para isso, uma pessoa que tá com a vida equilibrada para isso, se prepara para ter bastante problema, né? Eu digo que enquanto você não acha a sintonia perfeita desse canal, você dá vários tropeços, sabe? E aí é onde entra muitos jargões que é levado na Kimbanda, como Exu tá te punindo, sua vida não tá andando porque você não fez a coisa certa com o seu Exu, mas na verdade isso são só abstrações com intelecto baixo para poder falar que a culpa é só sua, sabe? Não é o outro. É você que ainda não se afinizou àquela energia, é você que ainda não sentou a bunda e meditou ali com seus ancestrais para ver o que você tá precisando fazer para você mesmo, sabe? E você tá vivendo muito mais na vida cotidiana. Eu na Kimbanda, eu consegui entender essências densas minhas que eu não consegui ver em 20 anos de prática, sabe? É o que eu sempre falo, assim, para algumas pessoas, né, que me perguntam, falo assim, tá, mas o que você aprendeu na Kimbanda que você não viu em lugar nenhum nesses 20 anos? Eu falo, cara, eu perdi, entre aspas, 20 anos da minha vida me preparando para poder assimilar isso com maturidade, sabe? Com responsabilidade, sabe? Eu me tornei pai, eu tive casamentos, e tive toda essa maturidade, porque se eu tivesse visto a Kimbanda há 20 anos atrás, Rodrigo, nossa, eu teria virado no demônio, assim, eu teria virado um Exu em terra, de tão capeta que eu ia ser, porque eu não ia ter vínculo com nada, talvez eu nem fosse pai, talvez eu tivesse uma mão muito mais impulsiva do que eu sou hoje. E uma das coisas que a Kimbanda me trouxe a partir da minha iniciação, Rodrigo, foi a forja do meu caráter, sabe? Então, a pessoa treteira ali, que você pode ver ali nos Instagrams, a pessoa treteira e odiada, que eu já fui dentro da IoT, a pessoa odiada, que eu já fui em diversos círculos, ela muda. E para mim esse é o maior valor de uma iniciação, sabe? Quando você tem ela no decorrer da sua vida, que são várias, é a sua mudança, sabe? A sua forja. Então, a partir desse momento, eu começo a entrar em contato com outras perspectivas minhas de tal voracidade, de tal potência de destruição, seja na minha voz, seja nos meus trabalhos mágicos, que é como um aprendiz de arte marcial. Eu treinei arte marcial minha vida inteira, então eu sei a minha capacidade destrutiva se alguém ofender minha família, ofender meu filho, sabe? E eu falei no começo que eu era coerente, mas nesse ponto eu não era, sabe? Eu era uma força muito bruta, que batia, levava para todo lado. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu olho, dou aquela risada, converso, mostro para 2, 3 amigos meus sobre algo que me incomoda e pego uma vela e manto aquela energia na vela e deixo para usar quando me for necessário. E hoje, para mim, o maior valor é esse, sabe? A sua mudança, a sua forja, a sua mudança de postura. E além da Kimbanda, eu piso em outros locais, né? Eu piso na minha prática pessoal. A Kimbanda,
ela veio para mim como um local para eu poder entender qual era o meu poder e onde eu poderia trilhar nesse caminho pessoal, né? Ela, para mim, hoje em dia, eu digo no passado, porque eu também já não faço mais parte de uma casa, né? Hoje eu já estou desvinculado dessa casa. Eu faço as minhas próprias coisas, né? Então, eu faço as minhas práticas, eu tenho as minhas práticas com o meu casal de ancestrais, eu continuo tocando adiante e continuo conhecendo a minha própria prática espiritual. É, eu acho que dá até para a gente associar como se eu tivesse conhecido o meu SAG, sabe? Eu acredito que os meus dois ancestrais, eles fazem parte dessa conjuntura que é uma coluna, um pilar de entender o que é o meu SAG, sabe? Toda essa energia que eu sou e de onde eu descendo são os meus ancestrais, e isso faz toda a diferença para mim, porque eu entendo o poder do sangue, eu entendo o poder de uma vida, eu entendo o poder de uma alma, eu entendo mais ainda com os meus ancestrais o que que é um dreno, o que que a prática de vampirismo. Eu tenho o privilégio de ter um Exu da falange de Exu morcego. Então, cara, eu tive acesso a coisas que eu falava assim, mano, eu achava que isso era sempre viagem da minha cabeça e etc. Mas isso rola, sabe? Aham. E a Kimbanda ser uma ferramenta para mim, ela me agrega como bruxo, sabe? Porque eu digo que a minha caminhada, minha jornada toda completa, ela é como bruxo. E todos esses locais que eu tive o privilégio e a honra de ser iniciado, mesmo sendo expulso ou desligar e etc., eu acabo colocando essas fagulhas e essas ferramentas no meu ser, sabe? Então são composições da minha jornada. Você acha que esse processo de forjar o seu ser e o seu caráter dentro da Kimbanda é porque é uma via iniciática que ela é esteticamente mais convidativa para você confrontar e contemplar as suas próprias sombras? Eu diria convidativa pelas sombras, mas não pela estética. Tá. A estética, quando a gente fala de toda a Kimbanda, é um termo muito genérico e um guarda-chuva muito amplo. E não é toda ela que me atrai, não, Rodrigo, porque eu vejo em vários locais e vários Instagrams coisas que não me agradam aos olhos, sabe? Umas coisas, é uma visceralidade desnecessária, Sim. um certo desrespeito com o sangue e com a vida de seres que estão ali Nossa. doando a vida. E para mim não tem esse falso moralismo de tipo, o Bruno tá falando que é um problema ceifar uma vida. Não tenho nenhum problema com isso. É apenas a forma desrespeitosa que alguns locais tocam, que não é como eu aprendi, não é como eu sinto dentro do meu ser, que deve ser para mim, né? Você fala e vem algumas contas em mente, mas a gente consegue discernir o que é feito com respeito e o que é feito por vaidade ou, Sim. né, para de alguma forma demonstrar qualquer tipo de indireta que seja. Mas eu digo assim, quando eu me refiro à estética, eu falo que é uma parada que ela não é, né, ela necessariamente não é mainstream, né? Ainda que esteja na moda, vamos dizer assim, né? Sim. É uma parada que ela é alternativa e que ela convida as pessoas que às vezes elas não se sentem tão à vontade dentro de um processo iniciático padrão, né? Com Sim. muitas aspas, né? Mas entende o que eu tô querendo dizer? Sim, agora sim. Eu acho que essa estética que a gente triangulou um pouco melhor agora, sim, ela é o local que eu me sinto confortável, sabe? Essa zona mortuária, essa zona de extrema devoção com a vida que eu tô ceifando, com um extremo carinho, sabe? Eu acho que todo conceito, quando ele é meio porn food, assim, um close muito grande sobre a cena ocorrendo e não sobre o ato realizado, eu acho que Sim. para mim, da minha perspectiva, da minha singularidade, já é um erro, sabe? Eu acho Aham. que tudo já está escrito e tudo já está falado por aí, todo mundo já sabe tudo. Então, o que acontece quando acende um caldeirão de quimbanda ou quando canta o primeiro ponto é o que ninguém nunca vai saber e é o mistério maior da quimbanda, né?
Sim. Eu acho que a gente pode colocar numa ótica bem dualista de o que gera poder e o que não gera. Sim. E tudo aquilo que gera poder, né, é aquilo que faz com que o indivíduo se realize. E quando o indivíduo ele precisa lutar para ele ser visto, ou ele precisa disfarçar e fazer muito malabarismo, então ele está declarando justamente a insegurança e a fraqueza dele, né? E eu acho que é isso que separa quem está numa via autêntica e se realiza naquilo dali, e quem está de alguma forma né, dançando e fazendo truque para a câmera, né? Eu acho que isso não é só na Quimbanda, é em qualquer via iniciática, e cada vez a gente vê mais gente falando sobre espiritualidade, ocultismo e bruxaria, etc e tal, e cada vez a gente vê mais gente com menos propriedade, menos realização e menos brilho nos olhos, né? Eu não sei se essa é uma percepção só minha, mas é uma coisa que eu venho vendo, assim, sabe? Rodrigo, eu acho que dá para ser bem categórico nisso, falando que qualquer exposição acima desse close mesmo no porn food, sabe? Assim, a coisa bem explícita mesmo do que tá rolando ali e querendo chocar de alguma forma, para mim já é onde de novo, aquele vício de linguagem meu falando sobre a forja de caráter, né? Mas é onde você tá declarando a sua vaidade, né? Que você perde mais tempo ali numa rede social do que tentando moldurar ali o seu próprio paradigma, a sua própria crença, sua própria bruxaria, sabe? É onde as pessoas se perdem. Sim, sim. Que legal. E, bom, você trouxe uma fala muito interessante, Bruno, que eu quero retomar ela, que é a seguinte, né? Você falou que se você tivesse conhecido a Quimbanda há 20 anos atrás, que seria, né, um cafetão na Terra. E eu acho que os sistemas mágicos, por excelência, eles têm essa capacidade de dotar o indivíduo com maior possibilidade, né? E possibilidade é poder. E aí eu pergunto, vocês, né, Mabi e Bruno, já conheceram gente que se despirocou com esse excesso de poder nas mãos? Eu vou usar uma fala olhando pra cara assim, do outro aqui. Abre aspas. Eu consigo ver várias contas aí, fecha aspas. Sim. Sim, mas bom, assim, eu não falo assim de nada nem de ninguém específico, mas eu digo assim, o que pode ser contraindicado para alguém que vai com muita sede ao pote, ou para alguém que não tem, né, esse equilíbrio prévio na vida igual vocês citaram, ou para alguém que de alguma forma é atraído muito mais, né, igual a gente está falando aqui, por vaidade do que necessariamente por realização de si. Cara, eu posso estar sendo muito pretensioso e querendo dar uma de médico e etc, mas eu não aconselho esse caminho para ninguém, absolutamente ninguém que tem algum desvio grave de psiquiatria. Eu não aconselho, porque o nível de paranoia, o nível de ansiedade, o nível de esquizofrenia pode aumentar muito. E é altamente complicado quando a sua mente não está domada, sabe? Porque o caminho da Quimbanda é um caminho que vai mexer com todas as águas que existem em você. Então, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, elas vão ser colocadas para fora de uma maneira bizarra. E se você não tiver com isso, com a sua cabeça, que é o seu ar, equilibrado, essas águas vão virar uma tempestade. Aí fodeu. Legal. Maravilhoso. E, bom, Mabi, e aí? Quais são os seus interesses agora? Né, beleza, teve todo esse processo e iniciou na Quimbanda e tá agora em contato com, né, a sua Baculô e tal. Bom, vocês, né, vocês têm um podcast juntos, né? Começaram aí e tal. E aí, o que você anda pesquisando? Qual que é a intenção desse projeto? O que vocês estão pensando? Fala um pouco sobre isso, por favor. Nossa, ele vai colocar a co-host para falar os ideais da empresa, olha só. Olha, eu acho que
a parte mais importante desse projeto, ela seria dar voz às pessoas que não são a figura padrão instagramável, desejável, querida em espaços, as pessoas expulsas de espaços, as pessoas que legal. que precisam, na verdade, nem que precisam, porque, né, estando no caminho da mão esquerda, as pessoas que a gente olha e que a gente busca entrevistar são pessoas que a gente vê o brilho nelas, né? A gente vê o brilho e fala, pô, aquela pessoa encontrou uma fagulha dentro de si que tá fazendo chamar, não pelo egóico, mas pelo mistério que aquela fagulha tem. Acho que isso até é uma coisa equiparável na questão do porquê esse porn food é tão ruim, sabe? Por que é tão ruim você sair falando assim, ai, eu sou bruxa, não sei o quê, não sei o que lá, e catatal. Porque, assim, o mistério que tá incutido nisso, nas suas práticas, no seu sagrado, na sua espiritualidade, ele é aquela coisa, assim, que te torna uma pérola que vai brilhar muito mais numa certa hora luz do entardecer, e a gente tá buscando pessoas assim, pessoas que a gente tem esse vislumbre. E aí, quando a gente vê isso, é sempre um reencantamento do mundo, né? Porque se você acaba visitando vários espaços, se você acaba apanhando muito da vida nessa tal forja do caráter, chega um momento que você olha assim e fala assim, meu, parece que eu tô dando braçada contra a maré. Nossa, e tá todo mundo, sei lá, ficando rico, cortando pescoço de galinha e postando na internet, ficando rico vendendo mentoria quando aprendeu tudo em um livrinho do Scott Cunningham, sabe? São coisas assim que me fazem pensar, tipo, aonde estão os bruxos e as bruxas de verdade? Aonde estão as pessoas que estão pulsando essa magia no mundo? Porque ela não morreu. Porque é aquilo que eu falei, sabe, quando eu me iniciei. Quando eu piso na Terra, eu sinto o poder de tudo isso. E eu sei que isso vai correr o mundo todo. E que tem muitos lugares, tem pessoas incríveis por aí. E aqui no nosso Brasilzão também tem. Então, esse projeto, ele busca dar a chance dessas pessoas terem um holofotezinho e mostrar a sua faísca com mais oxigênio, sabe? Com mais poder de queimar. Que legal, que legal. Bom, eu vou puxar esse gancho e vou falar assim, Bruno, quando a gente conversou, né, recentemente, você falou que vocês têm valores muito bem definidos, o que vocês querem e tal, e isso vem também dessa forja de caráter, né, que você tanto trouxe aqui. Cara, eu acredito muito que existem várias pessoas sem voz, né? E vários microcultos e micropráticas de bruxaria que nem todas as pessoas gostam de falar disso, e essa é a parte mais complexa e difícil de achar. Mas que existe eu acho que existe um leque tão grande nesse arco-íris de cores, de práticas mágicas, e as mais variadas estão espalhadas por aí. E é difícil tocar nesses valores e conduzir as pessoas, porque como elas não estão acostumadas a falar, acostumadas a gravar, extrair o precioso delas é bem complicado, e é esse que é o trabalho árduo, sabe? De ver se a pessoa é uma pessoa que fala muito, fazer algumas ponderações. Se ela é uma pessoa que fala pouco, tentar provocar ela para poder falar mais, sabe? Então é nessas coisas que eu vou me medindo, vou dosando, vou anotando aqui com a minha caneta, para poder cutucar mais ou não, né? E aí eu vou percebendo como é o Instagram, se não é, se é pouquinho. Os pouquinhos são o que mais me atrai, né? Quando eu vejo grandes números lá, eu já começo a cutucar, assim, tipo, mano. Tem E alguma coisa estranha ali. fora essas pessoas, tem os amigos, né, que eu fiz nessa jornada toda, né? Você é um deles, inclusive. E trocar uma ideia com esses amigos é a evidência maior de tudo que eu construí, sabe? E, tipo, olha, eu passei por aqui, passei por ali, falo com A, falo com B, então é muito bom. E quanto aos valores que você havia me perguntado, eles são bem claros, assim, né? Nós não queremos conversar com pessoas que
tenha um monte de seguidor, pessoas que façam práticas que não fazem sentido, quando perguntada, sei lá, pela quarta pergunta, que você tenta triangular e compreender tudo isso, porque algumas pessoas podem até pensar que eu sou um inquisitor, mas pelo contrário, né? O meu maior encanto, Rodrigo, é conhecer a jornada das pessoas, né? Sempre o pós bate-papo ali no podcast é a parte mais interessante para mim, porque eu fico conversando com a Mabi o quanto isso potencializa na nossa jornada, sabe? O quanto isso me aguça em conhecer livros novos, jornadas novas, caminhos novos. Como eu disse lá no começo, eu adoro experimentar. Então, o papo que eu tive, por exemplo, com o Petrolungo, nossa, minha cabeça deu um 360, assim. O papo que eu tive contigo também, eu falei, nossa, pô, eu preciso ver e conhecer muito mais coisas, assim, que me deixa curioso. Um papo que eu tive também sobre mitologia nórdica, eu falei, caramba, mano, eu quero testar essas práticas aí que eu nunca testei e ver como que é esse desenvolvimento, sabe? Então, são pequenas coisinhas que é uma troca muito grande, né? Não é a pessoa tá falando e eu tô colocando ela com visibilidade, não tem nada a ver com isso, né? Para mim, é uma troca de jornada, sabe? É um abraço para tipo, mano, fala para as pessoas como é a sua jornada. Teve uma pessoa que eu entrevistei que tinha uma prática de bruxaria tradicional que ele foi falando ali os folks de locais e essa bruxaria dele muito diferente, assim, do comum, que, caramba, isso me cutucou de alguns valores muito aqui dentro, sabe? Então, antes de ser algo muito mais voltado ao público, na verdade é mais voltado a mim mesmo, sabe? Sim. Então, esse tesão que eu tenho em produzir, editar, ir atrás, investir, fazer todo esse trabalho que sou eu que faço, é revertido nesse momento, sabe? Em agregar no meu caminho, agregar na jornada, sabe? Eu e a Mabi ficar lá discutindo sobre o que a gente achou, e aí, o que isso trouxe de insumo para você. Enfim, é um pouco desses valores. Quando a gente faz parte de uma comunidade, seja por causa de alguma ordem iniciática, ou seja por causa de algum grupo de amigos, a gente se vê numa postura de contemplar práticas, né, dos outros e ter algum tipo de respeito e ter algum tipo de comunhão, né? Mas tem uma coisa que é um sentimento que ele é muito raro e ele é muito genuíno, que é você encontrar uma outra pessoa realizada com a prática espiritual dela, porque ainda que aquela prática seja completamente diferente, né, existem muitos valores que eles são iguais, e esse reconhecimento que o simbolismo é diferente, né, talvez a estética seja diferente, talvez, né, os nomes com certeza são diferentes, mas muitos dos sentimentos e muitas das realizações, elas são uma experiência humana, né, ou melhor, né, são uma experiência transcendental, né, muitas vezes transcende o que é o humano, e o reconhecer o outro nesse lugar faz com que a gente se sinta pertencente mesmo que a gente não pertence àquela tradição, né? Então é isso, assim, quando o Bruno tá falando, né, dos amigos que a gente faz no caminho, e quando a gente vê essas pessoas, né, realizadas, isso de alguma forma também diz respeito à nossa realização dentro da nossa trajetória, é isso, né? É você olhar para as pessoas que estão ao seu redor e que estão felizes, satisfeitas com uma prática espiritual e mágica, né, e que aquilo dali não é uma satisfação, de novo, egóica, né, ou de vaidade, mas é essa satisfação que transforma o seu amigo e que torna ele mais potente. Você fala assim, caramba, não tô reconhecendo fulano, mas é pra melhor, né, tipo assim, tá 1000 anos na frente, que legal, mano, deixa eu conhecer essa nova versão sua, deixa eu ver o que tá te interessando, deixa eu ver quais são os seus interesses, o que você vai fazer da vida e tal, onde que eu posso encaixar aqui, que eu posso te ajudar, o que você pode me ajudar, né? E aí eu acho que essa espiritualidade pulsante, né, é o que traz esse tesão, e eu concordo absolutamente, sim, com o Bruno, né? Eu tenho muito essa coisa de aprender nos detalhes, né? Então a gente está conversando aqui e eu vou anotando alguns termos, eu vou anotando uma ou outra coisa que me chama atenção, eu falo assim, nossa, que legal, né? Depois eu vou fazer essa pesquisa, depois eu vou perguntar para uma Bia, para o Bruno no inbox e tal, mas isso
é de um praticante de magia que ele não é extremamente fundamentalista. Porque Exato. não é a maioria e não é o lugar comum, né? Então é difícil de você conversar com alguém e você está escutando a pessoa porque você está genuinamente interessado e mais ainda você quer trocar e render aquele papo, né? Não render por render, mas porque, né, tem um interesse genuíno. Porque no final das contas, às vezes a gente fica medindo tradição e, né, medindo realização e aquilo entra num lugar de competição que né, de novo, naquela ótica dualista, desempodera, enfraquece, Sim. dissolve, né? Eu tenho uma frase que eu estava conversando com alguns amigos hoje, que é do Schumble, que eu acho que ilustra muito bem o que a gente está falando aqui, né? Que é o não adore a pedra, mas o que ela oculta, sabe? Então eu acho que essa frase faz muito sentido com esse fundamentalismo que as pessoas têm, porque por A mais B na minha jornada, eu provei que os caminhos que eu passei, as casas que eu fiquei algum tempo, elas me foram ferramentas para construir a minha jornada. Não a minha casa, né? A minha casa sou eu, né? A minha casa é o que eu tenho com os meus ancestrais, a minha prática, né? Essa é a minha casa, é a minha jornada, né? A minha trajetória. As casas que eu fiquei por um tempo foi para ganhar fôlego, foi para aprender, foi para conseguir contemplar melhor as estrelas, foi para poder fazer tudo que eu consigo fazer hoje, não desmerecendo nenhuma delas, mas são coisas que me fortaleceram na jornada, né? Trajetória, sim, sim, que legal, maravilhoso. Pessoal, tem algum caso de alguma situação muito doida, assim, de espiritualidade que vocês já vivenciaram e que vocês queiram, né, compartilhar? Eu sei que às vezes é uma pergunta que eu tô pegando vocês de surpresa, mas às vezes a gente tem uma história que a gente fala assim, cara, já rolou uma coisa muito doida que vale a pena ser compartilhado. Tem alguma coisa assim, Bruno? Não? Ah, eu tenho várias, velho. A gente pode até escolher. Mabi, quer falar alguma? Eu acho que a gente pode até comentar de uma que a gente teve junto. Manda aí. aí, manda o A ouro aí. gente saiu pra comer um hambúrguer. Ah. E aí a gente tava, tipo, num lugar qualquer, à noite. Acho que a moto tava... Não sei se a moto tava com algum problema, alguma coisa pra ligar. E a gente acabou demorando um pouquinho mais, perto ali, mexendo nas coisas. E de repente me chega um cara que eu não vi caminhando até nós. Que depois eu não Lembrei vi dessa saindo de história. perto de nós. Simplesmente parou e falou assim: qual é a missão? Aí a gente, beleza, passa aí a missão. Aí a gente tá tipo, como assim a missão, moço? Você quer alguma coisa? Eu falei assim, não, eu quero que você me dê a missão. Aí a gente, é algum código de tráfico? Eu já fiquei pensando assim na minha cabeça, não sei o quê. Minha nossa, o que tá acontecendo? Não vai dar a missão? Falou, foi embora. Perdemos uma chance grandíssima de, tipo, pedir qualquer coisa pra um Exu ali que apareceu Sim, na lata. Que doido. E não era uma parada sutil de sensação, não, Rodrigo. Eu não tenho isso, né, de sentir, ouvir, etc. Sou muito raro as vezes que isso ocorreu. Isso foi uma pessoa física falando essas palavras literais que a Mabi falou. E a gente, assim, tipo, na hora eu entendi, mas aí eu queria contornar a situação para ir comer e depois falar pra Mabi e contextualizar ela o que tava rolando ali, né? A Mabi, eu acho que ainda não tava na Quimbanda, tava, Mabi? Tava. Eu tinha ido, acho que algumas 2, 3 vezes, algo assim. Você ficou um pouco constrangido, Bruno, na hora que você entendeu? Não, porque isso já rolou? essas materializações, essas coisas reais no mundo físico acontecerem, não é a primeira vez comigo, né? Mas como às vezes eu não documento isso em diário, às vezes fica estranho. Mas pra mim é comum. Boa, tá. E você não pensou em momento nenhum de dar a missão, não? Pensei. Tem umas 2, 3 contas aí que eu penso. E aí, qual que vai ser? Doido. Já falou assim, manda atrás de fulano. E alguma outra história assim de materialização muito doida, Bruno? Não. Cara, eu tenho assim que eu iniciei, iniciei não, mentira.
Assim que eu estava passando por um dos dias da minha iniciação, aconteceu algo muito terrível, né? Eu estava evitando falar com as pessoas, né? Eu pegava o trem para ir até Mogi das Cruzes e voltava. Eu voltava muito tarde da noite. E aí eu estava evitando falar com pessoas, evitando falar sobre o que estava acontecendo, evitando, enfim, direcionar olhares maldosos, enfim, porque é algo muito poderoso conforme você vai passando por essas fases. E num dia tinha um cara causando muito no trem. E ele tava enchendo o saco dos parceiros de trabalho dele ali da madrugada do trem. E aí eu, tipo, tava de saco muito cheio, com a gritaria, com o som estridente. E na hora que eu olhei, só levantei a cabeça e olhei, fitando assim, tipo, caralho, que merda que esse cara tá falando. Tipo, ele caiu de cara, assim, no chão, que ele estraçalhou o nariz dele e voou sangue muito perto de mim. E aí, tipo, ele caiu assim de maduro, sabe? Tipo, reto. Não houve a construção da coluna se desenrolar. Foi reto. Estatificou, ficou petrificado e caiu no chão. Caraca, doido. É, bem foda. Isso aí eu tenho foto. Como? Você tirou foto do maluco no Tirei. chão? Não, eu tirei foto do sangue, assim, Do sangue. no final da cena. Maravilhoso, do caralho. Não, porque às vezes eu pensava, como eu tava com a minha cabeça muito maluca, ouvindo, vendo coisas que eu nunca tive essa aptidão, eu achava que aquilo podia ser da minha cabeça, sabe? Então, às vezes, quando eu acho que algo tá muito demais, assim, eu geralmente tiro print, geralmente tiro foto pra, tipo, depois racionalizar sobre aquilo, sabe? Do caralho, sim, sim. Até pra não ficar naquela dúvida de autorreferência, Sim. né? Sim, pode crer. Foi engraçado isso, a gente tem muito em comum, Rodrigo, na hora que você falou sobre anotar nos mínimos detalhes as coisas, de forma bem detalhada, para poder refletir sobre a sua jornada e tal, e a experiência que você passou. Eu sou bem meticuloso, assim, também. Tanto que uma das minhas maiores honrarias dentro da Kimbanda foi exatamente essa, assim. Pegar um conhecimento de Exu e transformar aquilo numa apostila, sabe? E sintetizar aquilo de forma narrativa, contar uma história ali, começo, meio e fim, sobre aquele conhecimento que o Exu passou. Essa é uma das minhas aptidões ali dentro da Kimbanda. Que legal, e é uma parada que faz toda a diferença de você conseguir sistematizar aquilo dele, porque você aprende muito mais na síntese e na tradução do que no momento ali, né? Sim, você se conecta, né? E a forma com que você se conecta, eu acho que a maior aptidão não é reproduzir em texto aquilo que você viu, mas sim tentar colocar, seja na forma de poema ou de realmente um escrito de receita, como você faz os gatilhos para poder causar aquilo de novo, sabe? E é isso. Não é anotar a receita, é anotar o momento da conexão para você voltar a conectar de novo. Mesmo que às vezes as palavras vão ser pobres para escrever aquilo, você coloca o máximo de palavras que para você, a hora que você lê aquilo te conecta, sabe? Claro, legal. Bom, já que a gente já começou a falar de anotação e de diário, vamos falar de diário mágico? Bora! Legal. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário mágico. Babi, quando que começa a sua prática de anotação? É na IoT ou antes? Quer dizer, você falou que você é uma mulher poética, então imagino que você tenha aí alguns diários, mesmo que não sejam mágicos, da infância, adolescência? Não. Diários de dia, assim, eu tentei várias vezes, nunca deu certo. Mas eu sempre fui aquela garotinha que tinha um caderninho, pra quando eu tava sentindo alguma coisa muito dramática, eu escrevia um poema. Sim. Eu tenho ele até hoje, tem poema pra namorado, tem poema pra briga, tem poema pra eu perdida na vastidão da minha insignificância, eu olhando para as pessoas e falando, nossa, como o mundo é lindo, e as pessoas vivem as suas vidas, e tudo flui, e eu sou insignificante, mas eu também sou parte do todo. Então eu era uma doida nesse nível. Que legal. E aí eu escrevia, assim, bobeirinha, mas nada muito diário mesmo.
Eu acho que a minha prática mesmo de escrita de diário mágico começou com a IoT, não só pelo treinamento, né? O treinamento foi realmente onde eu peguei o ritmo da coisa, mas aonde eu peguei gosto foi nos escritos de diário de sonhos. Cara, eu adorava. Porque quanto mais eu escrevia, mais eu lembrava, e aí eu começava a ver detalhes, e aí chegou o momento que, tipo, as minhas escritas, elas estavam tão, me ajudando tanto a ver os sonhos tão claramente que eu comecei a sentir coisas em todos os sonhos. Então eu conseguia sentir cheiro, eu conseguia descrever textura de coisas. Eu falava, tipo assim, eu estava num lugar e aí eu pegava uma coisa, mas aquela coisa não tinha a textura que deveria ter. Então eu pegava meu celular, mas ele era uma gelatina. E aí aquilo me despertava e pá, eu tava no sonho lúcido. Então, tipo, teve várias coisas assim que eu fui percebendo que eu ganhei mais força por estar escrevendo. Porque o tônus do sonhar é a percepção, né? Assim, você quanto mais tempo e vocabulário você investe na descrição, maior vai ser esse repertório interno, né? Quando você está nesse estado de consciência alterado. Então, o escrever é justamente a musculação do sonho, né? Pode crer. E eu comentei, né, que teve esse grupo online aí na época da IoT, e era um templo onírico. E eles falaram assim, a gente tá há muito tempo com esse grupo, mas a galera nunca foi muito assídua. A gente vai colocando, assim, os sonhos que a gente tem lá de vez em quando e compartilhando. Você quer entrar? Bora, né? E aí, tipo, tava pouco movimentado, tava meio mortinho. Eu falei assim, gente, mas vocês só ficam anotando sonhos ou rola prática mesmo? Eles, olha, a gente tentou uma certa vez construir um templo no astral, mas assim, chegou uma pessoa lá e depois não chegou as outras. Eu falei assim, manda pra mim. Mabi Pompidou, confiante, vamos lá. E aí eu falei assim, manda essa pra mim que eu vou tentar. E aí eu comecei a fazer alguns exercícios, eu cheguei a fazer, na verdade, durante o treinamento, né, a gente teve um ciclo de convívio, né, de práticas já, antes de fazer a iniciação, e nesse momento eu já tinha sugerido uma prática em grupo que a gente criava um saquinho de bruxa para guardar os sonhos. E aí esse saquinho, ele tinha alguns elementos, né, tipo terra, algumas ervas, algumas pedras, tudo relacionado ao mundo onírico e a essa força para conseguir, né, trazer isso para o material. Sim. E aí a gente fazia isso, colocava embaixo do travesseiro e pá. Deu certo, as pessoas sonharam, e aí quando eu entrei, eu falei assim, olha, vamos repetir essa prática, não sei o quê, a gente faz uma espécie de saquinho de novo, um vasinho, sei lá, todo mundo faz, e a gente começa os trabalhos. Aí, começando assim, nos experimentos, eu cheguei no local X, bem grego, assim, né, X pilastra, coisa bonitona. Eu falei assim, gente, nossa, acho que eu cheguei no meu templo astral, né? Porque tá muito minha cara. Não tem muita graça, né? Eu me esforcei pra chegar lá no pessoal e agora não deu. E aí, quando eu fui contar pro pessoal, eles falaram assim, é esse, você achou. E aí eu fiquei tipo, como assim eu achei? Não, você achou. Agora você precisa achar uma forma de colocar a gente lá pra dentro. Eu falei assim, cara, mas como vocês querem fazer isso? Não sei. Imagina uma entrada, imagina um não sei o quê, coloca alguma coisa lá, vai populando aquele espaço, porque aquele espaço precisa ter vida, porque aí vai atrair a gente. E aí, mano, eu saí colocando um monte de coisa. Coloquei laguinho, coloquei quadro, coloquei planta, coloquei labareda. E aí, um certo dia eu falei assim, eu preciso colocar a parada pra alguém entrar. E aí eu lembro, e é uma coisa muito doida que eu tenho diversas vezes, quando eu entro em gnose, eu falo, aquela bem crente, eu falo línguas. Não, mas eu tenho umas intuições de coisas que não são no meu vocabulário, que não parecem uma língua que eu falo, Sim. e que depois que eu anoto isso, se eu faço um pouco de pesquisa, eu descubro que isso significa alguma coisa em alguma língua. Pode crer. E aí, nesse dia, eu tava lá no templo astral, olhei pra cima
Fiz uma parada assim no teto, né, circular, de escrever em grego umas coisas assim, tipo porta, janela, não sei o que lá. Tava com essa intenção. E aí eu escrevi, tipo, alguma coisa que foi, tipo, lâmina e não sei o que, e não sei o que lá. E aí, de repente, aquilo parecia a palavra escorrega. E eu não vi de onde isso tava vindo. Quando eu acordo e vou registrar isso no dia seguinte, uma das pessoas que tava lá no grupo falou assim: gente, eu cheguei no templo e eu caí do teto como se eu tivesse escorregando lá. Aí eu falei assim, não pode ser. Não pode ser. Postei o meu sonho e aí a gente começou a marcar. E aí foi uma loucura, porque aí depois disso, da primeira pessoa que conseguiu entrar depois de mim, foi um escancarar de portas. E aí, tipo, todo mundo tava conseguindo acessar. As pessoas estavam colocando itens lá dentro. Tinha, tipo, quadros de putaria, que de repente as pessoas voltavam assim, tipo, gente, quem colocou um quadro de putaria em tal lugar? E aí a gente ficava, tipo, como vocês conseguiram ver? Sabe aquelas coisas assim que você fica, tipo, tá, a magia existe, mas eu não tava crente que ela existia. Que demais. Assim. Sim. Foram experiências muito loucas ali. Uau. E aí, tudo isso foi na anotação, sabe? Tipo, toda vez que a gente anotava, os diários começaram a se conversar, as linguagens, os símbolos começaram a se misturar, e de repente estava formada uma egrégora muito potente daquele templo, que ficou funcionando por um bom tempo, sabe? Tipo, as pessoas conseguirem começar a fazer rituais lá dentro. Que legal. Isso tudo sonhando. Sonhando. Boa. Sonhando e depois, tipo, escrevendo e comparando sonhos de tipo, eu estava lá tal noite. E eu vi você fazendo tal coisa tal noite. E aí a gente, tipo, batia os escritos, a gente tinha um combinado de não ler o dos outros antes de postar o seu. Então a gente postava e depois a gente saía marcando as coisas que combinavam um no sonho do outro. Sim. E era muito louco, tipo, a galera realmente estava se encontrando lá. Mas eu acho que mais importante do que isso foram os diários da Ascending Flame. Cara, eles têm um processo, né, pra entrar, que você tem que fazer um trampo lá de 7 dias, não sei o quê. Cara, eu nunca escrevi coisas com tanta sinestesia. Olha. Era um bagulho, assim, que, tipo, eu lia, igual o Bruno falou, sabe? Tipo, de você escreve as coisas pra se conectar com o momento. Porque se um dia você precisar do caminho pra chegar ali de novo, é aquela sensação que te leva até lá. Não é fazer isso. É conseguir sentir isso. Se você conseguiu sentir isso, não importa como, você chega até lá. E aí, tipo, eu começava... Quando eu pegava pra reler as coisas, eu falava assim, não, preciso parar. Porque se eu continuar lendo, daqui a pouco eu tô lá de novo. Tipo, não conseguia não entrar na imersão, que foi muito louca ali. Magnético. E isso se arrastou pra Kimbanda, né? Quando eu descobri a minha Exu, eu ficava super ansiosa, tipo, eu quero o ponto dela, quero poder me comunicar com ela, não sei o quê. E eu falei assim pro meu sacerdote na época, falei assim, Tata, eu preciso do ponto dela pra eu começar a falar com ela, né? Tipo, preciso conhecer essa pessoa, né? Esse ser maravilhoso. Aí ele, eu não vou te dar o ponto. Por quê? Porque você vai trazer ele. Como assim? Aí ele, você vai sentar a bundinha, meditar, anotar, e uma hora você vai trazer. E aí, na última conversa que a gente... Na última conversa, na conversa que a gente teve no nosso podcast, você falou muitas coisas sobre a gente não... Como é que é? As pessoas que não enxergam o próprio valor e que em algum momento elas olham pra sua jornada e falam assim, cara, elas estão aquém do que elas deveriam ser, sabe? Sim. E isso pegou muito em mim. Porque eu fiquei tipo assim, caralho, mano. Será que eu tô deixando passar coisas que eu já sou e que eu não percebo, sabe? Que legal. E aí eu voltei nesses diários da Kimbanda. E aí, mano, cara, eu simplesmente descobri que, cara, a iniciação, a gente fala que você nasce de novo. Você nasce de novo, você morre e nasce, e o seu Exu nasce. O dia que eu descobri o ponto dela foi exatamente 10 meses antes da minha iniciação. Foi o início de uma gravidez. Sim. E aí, tipo, quando eu li isso, eu fiquei toda arrupiada. Fiquei arrupiada, mandei pro Bruno, falei, olha isso, olha essa loucura que eu descobri. Aí eu falei assim, mano,
nem eu tinha noção de que eu anotava essas coisas, sabe? Nem eu tinha noção do quão era valioso anotar essas coisas. Sim. E quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei assim, cara, olha as coisas que eu tô perdendo, olha as coisas que eu fiz, e olha, tipo, eu cagando pra isso, sabe? Eu não entendendo, eu não tendo o panorama de como tá a minha jornada, sabe? De como eu tô caminhando nisso. E, tipo, eu acho que a parte mais importante do diário é exatamente isso, sabe? É você poder ver o que você construiu, ver quem você é, porque aquilo é você em todos os momentos, sabe? Tipo, eu posso ser uma Mabi completamente diferente agora, mas eu já fui aquela Mabi e às vezes eu sou ela de novo. Às vezes eu sou uma Mabi insegura, às vezes eu sou uma Mabi toda confiante que fala, não, manda pra mim que eu vou fazer mesmo. E às vezes eu, tipo, era uma Mabi que ficou de cara com a frase que você falou e ficou assim, mano, talvez eu não esteja vendo eu mesma por completo, sabe? Legal. O diário como documentação da jornada, né? Com certeza. Sim. E aí, Bruno, e você, mano? Como é que começa as anotações aí? Cara, eu já vi um episódio do seu podcast que conseguiu triangular exatamente como é esse tratamento pra mim, sabe? Que quando eu tenho ali algum momento, alguma tradição que exige isso diariamente, ok, eu faço numa boa, mas quando não, é só sobre coisas excepcionais, assim. Então, ele é meu companheiro de jornada, né? Eu devo ter uns 15 diários por aí, né? Desde o primeiro até hoje, que eu deixo um para cada coisa, né? Eu respeito muito esses caminhos. Então, caderno é barato, né? Então eu vou deixando eles lá. E hoje em dia mesmo, assim, há pouquíssimo tempo atrás, eu venho sentindo a necessidade de reler todos isso aí e construir um único, né? E falar, olha, o Bruno chegou até aqui. Eu não sei se estou perto de morrer, alguma coisa assim, mas esse eu quero que ele fique um consolidado ali do que eu senti de poder de cada um desses locais, sabe? Eu acho que é um bom local para se fazer um grimório único ali. Oh, mas E olha ele que doido. Desculpa te cortar, mas assim, você falou que você passou por várias casas e várias tradições e que agora você sente que você está no seu caminho, na sua jornada, né, e em casa com, né, as suas entidades, né, e aí agora você sente essa vontade de conseguir reunir tudo numa única trajetória que comunga as paradas e é muito claro, né, muito explícito o sinal, né? Para mim é assim, é por isso exatamente que eu coloquei o tom assim de voz falando do meu SAG, sabe? Porque é onde eu me sinto realizado, sabe? Sim. É onde eu vejo que dali em diante eu tenho todas as ferramentas para poder seguir o meu caminho, sabe? Eu já sei me vestir, eu já sei me ser educado, eu já sei pedir com licença, eu já sei falar até breve, eu já sei falar por favor. Então toda essa gramática me faz ter ferramentas para poder transitar e bater na porta que eu quiser, sabe? Eu não tenho mais essa de eu preciso ver o do outro para aprender a seguir meu caminho. Eu não, eu hoje em dia consigo admirar com grande respeito e reverência toda a minha jornada e falar, caramba, mano, tipo, é uma baita jornada que pode ensinar várias outras pessoas, sabe? Que legal. Ou esse negócio de dividir os diários por tradições, né, e por experimentações, é muito legal porque você consegue saber exatamente o que está sendo desenvolvido em cada um desses pontos, mas às vezes é difícil, quando você está praticando mais de uma coisa ao mesmo tempo, de conseguir mapear se aquilo dali é efeito da prática que você fez na tradição X, ou na Y, na Z, né, e às vezes você quer justamente... eu acho que o símbolo ele se apresenta de forma sincrônica em várias frentes diferentes, né? Então uma parada confirma a outra, né? Eu digo que o meu diário, se eu juntar todos esses num único grimório, ele é o grimório mais herético do ponto de vista fundamentalista de cada uma das tradições, né? Porque não existe misturar as coisas, mas quando você tem a sua própria jornada, você já tá misturando, né? É inegável isso. Sim. É engraçado, né? O meu diário ele sempre foi a mistura de todas as práticas que eu fazia, de tudo que eu sempre, né, estudei e tal.
Mas a minha jornada foi exatamente o contrário. Assim, há 4 anos atrás, antes de eu começar a fazer, né, um trabalho de evocação angelical, eu separei um grimório só para isso, assim. E aí eu comecei a anotar num caderno padrão. E aí eu comecei a sentir a necessidade de eu poder reorganizar as experiências que eu tinha com aquelas entidades fora da ordem cronológica, mas agrupando por entidade, assim. Então eu comprei um fichário, mas eu nunca usei fichário, só que tipo assim, eu era averso a essa ideia, porque meu negócio é tudo padronizado e tal. Só que a prática exige, né, que você passe por cima dos seus caprichos, assim. E aí eu queria perguntar de vocês isso, assim, é anotado à mão ou é digital? Vocês têm algum tipo de, sei lá, algum prática de confecção, cuida do diário como se fosse um objeto mágico ou não, ou é uma ferramenta que eu estou usando ali, mas é só a ferramenta, o que importa é o que está escrito ou o que está sendo registrado? Como é que é? Bom, do meu jeito, eu sou muito experimentador, então eu tenho tradições locais que eu mandava digital mesmo, né, por e-mail ou digital, mas eu hoje em dia, esse unificado, ele é algo que eu desenvolvi como uma arma mágica. Então, eu costurei o couro, eu mixei 2 couros, eu costurei a mão, eu dobrei as folhas, eu escolhi uma folha específica, eu uso uma caneta só para ele, então ali tem só uma parada. Os outros não, por exemplo, o de Kimbanda é um caderno simplão, assim, é a coisa mais rústica é a coisa mais terra que eu já estudei e pratiquei na minha vida, e nada mais certo do que ser um caderno muito simples, e ele é um caderno muito simples. Legal, legal. Mabi, tem esse apreço, assim, pelo material e tal? Como é que é a sua prática? Olha, eu acho que eu acabo indo mais ou menos no mesmo caminho do Bruno, nesse sentido. Eu tenho também um grimório agora que está sendo construído, muito, muito trabalhosamente. Tenho o meu diário de Kimbanda, que também é um caderno, mas ele tem todo um trabalho de desenhos. Eu sou muito artistazinha ali. Legal. Meu diário de sonhos é no celular mesmo. Sim. Gravando? Ou Não, anotando escrevendo na mão? mesmo. Escrevendo. Imagina. E eu também tenho alguns momentos que eu saio coisando em folhas soltas, assim. Aí depois fica um desespero pra anotar, juntar tudo. Mas, por exemplo, tem vezes, assim, que eu... vou escrever um feitiço. Aí eu escrevo, tipo, no caderno da faculdade. Caraca. Aí depois tem que achar, caçar, arrancar a folha, colar em outro lugar. E aí fica essa lambança, né? Não sou muito constante nesse sentido, não. Caraca. Tô tentando. Sim. Você já publicou as suas poesias em algum lugar? Tem algum canto que você... Não? Não, olha, as poesias no sentido mais magístico, porque assim, tudo que eu escrevo eu considero que é muito poético. Sim. Eu não consigo escrever uma coisa, tipo, dura, que não tenha muitos meandros, assim. Eu gosto dessa coisa que vai assim... Sim. Que dá uma volta aqui, que talvez eu esteja falando sobre isso, mas se você não souber o que eu tô falando, você não vai entender, então eu tô falando sobre aquilo. Então, tipo, todos os textos que eu posto no Shutterstock, acho que é isso. Substack. Shutterstock é negócio de imagem. Shutterstock é de fotografia, isso. Substack é o de textos. E aí lá eu posto alguns e geralmente eu posto no meu Instagram também. As minhas fotos eu sempre acabo me delongando bastante, até porque faz tempo que eu não posto minha cara ali. Eu só fico postando coisas do tipo, tô estudando isso. Aí eu achei isso interessante, escrever sobre isso. Que legal. Mas meus textos estão lá no Substack. Massa. Depois eu vou pedir então o link caso você queira passar. Eu considero assim que o blog ele é uma primeira tentativa ali de um diário público assim, né, que a gente seleciona e compartilha as coisas. Você tem algum lugar assim, Bruno, digital? Tenho. É a mesma coisa, o Substack também, inclusive é onde eu subo originalmente os episódios do podcast e de lá ele distribui para tudo. Então lá é o conglomerado de tudo que eu falo sobre alguma coisa. Então lá tem tudo. Tem os podcasts, tem os meus textos, tem uma série de coisas lá. Legal.
Tá, então pessoal, pra quem ouviu a gente até aqui, como é que o pessoal encontra vocês, né? Como é que o pessoal encontra o Podcast Mão Esquerda? Como é que eles encontram vocês nas redes? Passam os links todos, manda aí. Bom, o podcast vocês podem encontrar no Mão Esquerda, underline o caminho, escrito mal esquerda, né? E aí esse também é o Instagram, vocês podem nos chamar ali para bater um papo, quiserem saber ou tirar alguma dúvida, quiserem inclusive indicar alguém para a gente poder bater um papo e ver se dá match com o podcast, e vai ser muito bacana conhecer recomendações de vocês. E na minha vida pessoal, vocês podem, qualquer rede social que vocês colocarem @Bruno Lorenzini, vocês vão acabar lidando ali com algum perfil meu. É isso. Legal. E aí, Mabi, você? Eu tava caçando aqui o meu arroba, porque eu nunca lembro ele. Mas, eu acho que se vocês entrarem pelo caminho da mão esquerda, vocês vão achar lá, porque eu tô bonitinha de co-host ali, e o meu Instagram tá lá. No momento ele tá fechado, mas eu vou avaliar direitinho se eu abro ele. Se o pessoal quiser falar também, entra lá pela mão esquerda e manda DM. Se você me achar lá no mão esquerda e quiser falar algum assunto de bruxaria, lá tem um link do meu outro perfil, que é onde eu posto minhas coisas só bruxaria, só não tem nada da minha vida pessoal. Maravilha. E aí eu acho que é o mais legal. Eu acho que chama Noct_Domina. Legal. Pessoal, massa demais. Curtiram? Foi legal? Muito massa. Isso, é isso. Que bueno. É isso. Quero agradecer vocês por terem aceitado o convite. Foi legal demais. E tomara que o pessoal acesse lá o Mão Esquerda e depois traga mais feedback pra gente, né? Massa. Aí sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. Eu acho que não tem como não gostar. A conversa foi muito impactante, muito profunda, excelente. Eu fiquei muito feliz de ter terminado a gravação com o Bruno e com a Mabi. E, bom, o Diário Mágico ele é feito por uma equipe, né? Eu sou o Rodrigo Vignoli, sou o apresentador. E junto comigo eu tenho o Guilherme Neves, lá da @Lefou Produções. Guilherme que está aí com a gente desde sempre. E também ilustrando as capas dos nossos episódios, a gente tem a Mariana Maia, lá da @IlustraMomô. Dá uma moral pra eles lá no Instagram, segue, confere tudo que a gente tem produzido. E é isso, continuem anotando os seus resultados. Aliás, se você precisar de um incentivo extra, considere encontrar a gente lá no encontro do Diário Mágico. Às vezes você vai ter novos instrumentos para te auxiliar nessa jornada de anotações sistemáticas. Lefou Podcasts.